Então você pegue a sua Bíblia agora. Todos pegaram aí? Nós vamos ler lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Hoje é o culto de Santa Ceia e Primícias, mas também hoje, pelo calendário bíblico, é a festa de Pentecostes, ou Shavuot. Então, o que vai acontecer? Nós vamos trazer uma palavra que envolve essa temática, Pentecostes e os 10 mandamentos. Então, o tema da palavra de hoje, anote aí: Pentecostes, a festa da obediência. Diga, Pentecostes, a festa da obediência. Diga mais uma vez, Pentecostes, a festa da obediência. Amém? Glória a Deus. Então pegue aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo de número... Vamos ler do 1. Vamos ler, na verdade, os 10 mandamentos aqui. Nós vamos explicar e vamos ver o que Pentecostes tem a ver com isso. E aqui eu vou ressignificar algumas compreensões sobre os 10 mandamentos, que vai abençoar muito a sua vida nessa hora. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem a sua moto, nem seu carro. Vocês já entenderam, né? Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te glorificamos e te exaltamos nessa noite e pedimos a direção do teu Santo Espírito para que tudo que venhamos, Senhor, falar esteja de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu reino, de acordo com o teu amor, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa nos edificar de uma forma especial. Que tudo que venhamos falar, Senhor, esteja de acordo com a tua revelação. Que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa nos curar. Meu Pai, que possamos entender em profundidade tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Pai, é assim que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Se a igreja crê, diga amém.
Amém. Glória a Deus, queridos. Podeis sentar. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Bom, por que eu escolhi falar sobre os 10 mandamentos? Preparando e meditando um pouquinho nessa palavra, e lembrando da festa de Pentecostes, eu quero colocar os pingos nos is, no que diz respeito àquilo que sempre se fala de Pentecostes. É claro que na festa de Pentecostes, nós apenas entendemos que é a festa que o Espírito Santo veio, batizou os apóstolos, eles foram cheios, e está correto, nós vamos falar sobre isso. Só que tem uma dinâmica que nós precisamos entender para que você entenda se você tem ou não o Espírito Santo de Deus. E se você de fato passou por esse processo de restauração espiritual.7 Deixa eu fazer aqui uma pequena introdução no que diz respeito às festas. Nós temos pelo menos 7 grandes festas que a Bíblia registra como tempos e épocas que Deus fixou, no qual essas festividades, elas falam de revelações e de ações de Deus em tempos específicos. E essas ações de Deus, Ele quer que essas ações sejam lembradas, que essas atuações que Deus tem na história possam ser recordadas e através delas nós possamos aprender. Quem está entendendo? Amém? Então, a primeira festa do calendário bíblico é a festa de Páscoa, seguida de 2 festas sequenciais a ela, que é pães ázimos e primícias. E Jesus ele ressuscita nesse contexto da festa de Páscoa, até primícias. E após esse período, nós contamos 50 dias após primícias, né? Após a festa de primícias, e nós temos a festa de Pentecostes. Pentecostes é um nome em português que dá a ideia de 50 dias, mas o nome em hebraico é Shavuot. Shavuot quer dizer semanas, então conta-se 7 semanas até se chegar à festa de Pentecostes. E aí o que acontece? Essa festa no Antigo Testamento, ela tem um caráter agrícola, ou seja, eles passavam vários meses e semanas plantando, né? E depois de um certo período eles iriam colher os frutos. E os primeiros frutos que iriam sair dessa colheita, eles entregavam numa grande festa ao Senhor, como uma forma de agradecer tudo aquilo que Deus estava fazendo por eles naquela colheita. E esses primeiros frutos, Deus fala: olha, tragam para mim. Eram também oferecidos animais para o sacrifício, como uma forma de agradecer, como uma forma de gratidão ao Senhor por tudo que Deus tinha permitido para a nação. Quem está entendendo? Então, essa festividade ela tem esse contexto. Mas quando chega no Novo Testamento, veja, olha que coisa interessante. Quando chega no Novo Testamento, nós vamos entender que tudo que está na Bíblia, ela é uma sombra do Messias. Inclusive os rabinos que não são messiânicos, os rabinos tradicionais de Israel, eles veem em vários aspectos da Bíblia mensagens ocultas que fazem menção ao Messias. É interessante, mesmo eles não crendo em Jesus como Messias, mas eles creem que o Messias virá. Mas eles já identificam. Então, quanto mais nós que servimos a Cristo e sabemos que Ele é o Messias, como é que nós não vamos vê-lo, né, no Antigo Testamento? Então, em toda a Bíblia, nós vamos vendo manifestações que nós chamamos de manifestações cristocêntricas. E essas manifestações, por exemplo, elas se dão na festa da Páscoa. Olha que coisa interessante que nós vamos fazer hoje aqui. Jesus, num jantar de Páscoa, junto com seus discípulos, ele vai participar daquele momento com seus discípulos. E aí olha que coisa interessante. Há praticamente quase 2000 anos, a nação de Israel celebrava essa festa, talvez não 2000 anos, talvez 1000 anos e meio ali, eles já celebravam essa festa. E aí eles eram acostumados a comer o pão, saber que o pão foi comido ali com pressa, e aí por isso que é o pão ázimo, e tem toda aquela simbologia. E aí
quando Jesus chega, ele pega o pão, ele divide para os seus discípulos e diz assim: olha, esse é o meu corpo, que será o quê? Moído para a remissão dos pecados. Aí ele pega o terceiro cálice, que é o cálice da redenção, que é o cálice de prata. Ele pega o vinho e fala: olha, esse aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por todos. Então o que nós aprendemos com isso? Que na festa de Páscoa existia um significado oculto da pessoa do Messias. E esse significado oculto, Jesus ele revela para os seus discípulos. E aí eles pensam: poxa, então quer dizer que o pão não é apenas mais o pão que os nossos antepassados comiam, mas o pão que pertence ao Messias, que nos dá vida. Amém? Quem está entendendo? E aí Jesus começa a revelar que toda aquela simbologia, ela falava dele. Da mesma forma, a festa de Pentecostes. O que vai acontecer na festa de Pentecostes? Quando Jesus ressuscita, ele fica 40 dias com seus discípulos. Você sabia disso? Ou você acha que Jesus ressuscitou e foi direto para o céu? Não. Ele ficou 40 dias entre os seus discípulos. Tem um texto, acho que é 1 Coríntios 16, eu acho, ou é 15. Fugiu agora o capítulo exato, depois você dá uma pesquisada aí. Que ele foi visto por um tempo de 40 dias. Aí quando dá os 40 dias, é aí que entra aquele texto de Atos, capítulo 1. Quando ele fala bem assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis o que? As minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E aí o que acontece? Jesus ele é arrebatado aos céus, e os discípulos ficam olhando. E aí os anjos falam: por que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, da mesma forma ele vai voltar. Aí a partir desse momento, faz 40 dias, e os 10 últimos dias para a festa de Pentecostes, os discípulos estão juntos orando, buscando. E quando chega num dia igual a esse que nós estamos, os céus se rasgam, o Espírito Santo vem sobre eles, e a mesma semelhança de acontecimentos que dar-se-ão ali, aconteceram lá no Sinai, quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Eles estão ali, o Espírito Santo quando vem sobre eles, eles começam a falar em várias línguas. Línguas como de fogo, e muitos ali começaram a entender a glória de Deus na sua própria língua. Interessante isso, não? E aí o que acontece? Nós vamos ver o Espírito Santo sendo derramado sobre eles, transformando o coração deles. Então os mandamentos de Deus não estariam mais apenas no rolo do Pentateuco, né? Ou na Torá, ou no livro dos profetas, mas passariam a estar onde agora? Dentro deles, do coração deles. Por quê? Porque, queridos, o nosso coração é o que é o nosso grande vilão. Ninguém consegue perdoar, ninguém consegue amar, se o coração não for transformado. O nosso coração, irmãos, diz Jeremias 17, que ele é o que? Terrivelmente enganoso. Irmãos, isso aí já é para nos assustar, como o nosso coração é difícil. E aí então nós vamos ter o seguinte: lá no Sinai, quando Moisés está recebendo os 10 mandamentos ali, nós temos uma situação que acontece, que é Josué lá no pé do monte, e diz que haviam relâmpagos ali, e cada relâmpago fazia como formato de chamas de fogo. E aí diz a tradição de Israel que Deus falou na língua de 70 nações, mas apenas Moisés entendeu na sua própria língua. E aí o que acontece? O que vai acontecer também lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2? Eles vão falar em várias línguas de várias nações, mostrando que a profecia de Joel estava se cumprindo naquele momento. Então no passado Pentecostes era as primícias
de Deus ali, os seus mandamentos, seus propósitos também, e também a plantação, a colheita do povo. Agora em Atos, em Pentecostes, Deus vai colher os frutos de arrependimento. Ou seja, Deus pega o natural e revela o espiritual. Por isso que quando nós falamos, não quero falar sobre esse assunto, né, mas só dando um exemplo, quando nós falamos vamos falar de ofertas de modo geral, seja dízimo, primícia, contribuição, claro que quando você oferta o seu comportamento, a sua atitude, claro que também isso é importante. Mas para Deus é ainda mais significativo quando você coopera com a questão financeira. Você sabia disso? Por quê? Porque nós temos que ter o bolso convertido também. Não é verdade? A gente precisa cooperar. Por exemplo, mesmo como pastor, irmãos, eu procuro ser fiel no meu dízimo. É aquilo que a Bíblia chama do dízimo dos dízimos. Ou seja, o dízimo do povo eu tiro o meu dízimo. A parte que me cabe eu tiro o meu dízimo. Por quê? Porque isso é gratidão, irmãos. Irmãos, eu não tenho dúvida. Talvez se eu não tivesse aqui hoje, ou melhor, não tivesse me voltado para o Senhor, aonde eu estaria nesse momento? Irmãos, com certeza eu não estaria aqui. Então a minha vida, irmãos, é gratidão. É gratidão. Essa semana, eu até comentei com os irmãos hoje, eu estou fazendo um curso, uma outra faculdade de licenciatura em Ciências da Religião, para ser professor de ensino religioso. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas eu vou fazer um concurso, vou para uma escola, vou trabalhar. Beleza, é minha vontade, tal. Mas Deus bradava no meu coração, você está fazendo, mas você não vai trabalhar para o homem. Você vai sempre trabalhar para mim. E aí mandaram uma vaga de emprego, que eu também tenho formação técnica na área de telecomunicações. Aí eu fiquei tentado para mandar, irmãos, o meu currículo. Aí eu fiquei assim, será que eu mando? Aí comecei a falar com Deus, Senhor, eu mando. Deus falando, você não vai trabalhar mais para o homem. Você vai trabalhar para mim. E Deus falou, Senhor, mas como é que vai ficar então a minha situação? Ele falou assim, eu vou abençoar o meu povo. Eu vou prosperar o meu povo. Aí Deus me fez entender a vida dos levitas. Como é que era a vida dos levitas? Eles não podiam trabalhar secularmente, eles cuidavam do povo, não é verdade? E aí o que acontecia? Deus prosperava grandemente a nação de Israel. E aí eles podiam sustentar, né, os levitas, para que o trabalho na obra pudesse ser sempre contínuo. E há uma reciprocidade. Da mesma forma que Deus abençoou, abençoava eles abençoavam, né, os levitas, e Deus continuamente abençoava o povo. Amém? Então, quem está entendendo? Tá bom? Então olha só, voltando aqui para Pentecostes. Então olha que coisa interessante. Deus ele vai usar a festa de Pentecostes para fazer uma espécie de colheita dos primeiros frutos, onde os mandamentos seriam colocados aonde? Dentro do nosso coração. E aí onde é que entra os 10 mandamentos aqui? E eu vou falar de uma forma, irmãos, que está totalmente ligada no Novo Testamento. Entenda uma coisa, com a vinda de Jesus, os 10 mandamentos eles não mudaram. Você sabia disso? Na verdade, Jesus deu uma revelação de como eles devem ser guardados hoje. Mas ele não anulou os mandamentos de Deus. Existe uma concepção erradíssima em muitas igrejas evangélicas, irmãos, que eu já vi, que nem a palavra de Deus mais pregam. É só revelação. E aí onde não tem palavra de Deus, o que vai sobrar, irmãos? Confusão da cabeça de pregadores. Não tem revelação, dizendo que Deus falou coisas que Deus não falou. Que Deus disse, Deus mostrou, eu vi, mas não tem confirmação nas Escrituras. Eu entendo sempre que a revelação de Deus, ela está ligada à revelação também bíblica. Eu não posso dizer que Deus me revelou uma coisa que é absurda, que não tem base bíblica, irmãos. Porque senão eu vou estar fazendo uma espécie de espiritismo, de feitiçaria gospel. Quem está entendendo? Amém? Então temos que ter um pouco de cuidado com isso. E por que eu, voltando aqui, por que eu quero falar sobre esse tema? Vou já entrar no centro da mensagem. Porque uma das provas, irmãos, que nós temos da importância do Espírito Santo é um espírito de obediência.
Nós temos que ser levados à obediência. Por isso que eu coloquei o título dessa palavra, Pentecostes, a festa da obediência. Porque uma pessoa que está em Cristo deve andar como Ele andou. Às vezes nós confundimos a questão emocional com a questão bíblica, e nós temos que ter um cuidado. Uma vez um grande pregador aqui no Brasil falou que ele estava ajudando um outro pastor, e esse pastor se apaixonou por uma irmã da igreja. E aí essa irmã da igreja foi conversar com esse pastor, que ela não queria esse relacionamento, e ele estava perseguindo ela. Ele foi conversar com esse pastor, com esse líder. E aí ele confrontou ele, né, porque ele era casado, ele era um líder, etc e tal. Aí ele falou, pastor, me perdoe, meu pastor, por isso e tal, que eu tô passando e tal. Aí ele falou assim, poxa pastor, mas o nosso amor é tão lindo. Olha, irmãos, a não seguice do cabra. Então o pessoal pega isso e esquece o mandamento. O que é que diz o mandamento? Não cobiçarás, por exemplo. Ou não adulterarás. Por quê? Porque se eu não pensar pelo mandamento, pela instrução bíblica, quem vai ser o meu regente? Eu mesmo. Você pensa que a nossa natureza não quer fazer coisas absurdas? Quer. Mas o que é que nos freia? O mandamento. Entende? O mandamento, eu preciso ter consciência do mandamento para que eu não venha o quê? Pecar contra Deus. Se eu não tiver os mandamentos de Deus claros dentro de mim, quem vai ser o meu regente? Quem vai me guiar? Responda, igreja. Não, se você não tem o mandamento, não é Deus que vai te guiar. Você já tirou Deus do negócio. Quem vai sobrar a igreja? Não, você já tirou Deus, não tem mais Deus. Você está evitando os mandamentos, não tem mais Deus na parada. Quem é que vai guiar você? Você mesmo. E da nossa cabeça, irmãos, humana, não vai sair coisa boa. Pode ter certeza disso. Não vai sair coisa boa. O que a cabeça do homem natural sai, irmãos? Raiva, briga, confusão, prostituição, mutilação, que mais? Beber até cair, ter esquema. Sim ou não? Sim. Então onde que entra os 10 mandamentos? Entra, irmãos, na forma como eu vou entender a dinâmica do meu relacionamento com Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele deve nos conduzir à obediência. Digo, o Espírito Santo deve me conduzir à obediência. Olha só, o primeiro mandamento, quem entendeu esse ponto? Todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Podemos prosseguir para o final? Podemos? Muito bem. Aí no versículo, o primeiro mandamento que está aí é o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento. Por que Deus se coloca como o Deus que nos tirou da terra da servidão? Por que ele se coloca como esse Deus? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Porque aí ele diz, né? Da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim. Porque entenda algo: quando Deus constitui os seus mandamentos, Ele quer dizer que é Ele que está estabelecendo. Entende? Quem está pegando a revelação aí? Quem está ligado no mistério? Deus está se colocando como aquele que dá a revelação. Ou seja, não é um Deus estranho, não, eu sou o teu Deus, o Senhor que te tirou. Então agora, se eu estou te tirando, a partir de agora o teu relacionamento é comigo. Ou seja, não tem veneração da natureza, não tem veneração de outras coisas. Eu sou o teu Deus. E aí,
Ele é a nossa maior prioridade? Isso vai depender da tua resposta a Ele. Sim ou não? Então, por que Deus se coloca? Porque é Ele que vai reger as coisas agora. É Ele que vai te dizer o que é certo e o que é errado. Não é mais a minha cabeça confusa. Não, pastor, mas o amor que eu sinto por aquela mulher proibida é tão bonito. Mas não é para ti, querido. Aquieta o teu facho. Não é para ti. Não, mas ela está dando bola. Não é para ti. Porque tu está servindo um Deus agora que está te mostrando o que é certo e o que é errado. Então não é mais como você quer, é como Ele quer. E deixa eu te falar algo aqui que você ainda não caiu tua ficha. Eu não sei onde você aceitou Jesus. Se foi aqui nessa congregação, sei lá qual foi a outra igreja. Deixa eu te falar algo. Essa mesma aliança está sobre a tua vida. As bênçãos e as maldições também. Mas Jesus não perdoa. Claro que Ele vai perdoar, querido, mas Ele não vai tirar consequência. Era muito bonito. Jesus me perdoou. Aí você vai continuar no pecado? Paulo diz em Romanos 6: continuaremos nós pecando, nós que para o pecado morremos? Quem morreu para o pecado vai dizer para o pecado assim: ei, pecado, eu não vou mais ceder para você. Então toda vez que o pecado te assediar, você vai falar como o apóstolo Paulo: ei, deixa eu te falar aí, eu estou morto para a prostituição, eu estou morto para as drogas. Ei, tu aí, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tu que tá aí dentro aí, tu sem vergonha, quer se prostituir, quer ser hedonista, quer ficar na sacanagem, deixa eu te falar, tu morreu. Você vai dizer, se conscientizar que você está morto para aquele pecado. Uma vez uma pregadora, acho que foi até no Qualicamp, levaram lá uma pregadora, aí ela dizendo assim: irmãos, um dia eu na rua senti o gosto da Brahma na minha boca. Será que ela não bebeu e está querendo dar uma de... Esse gosto estava muito forte, tá? Tanto que se convertesse que o gosto da Brahma, que história é essa, né? Ela, mesmo que ela tenha sentido, ela fala: tá repreendido aí, tu quer beber, tu não vai beber não. Então você tem que dizer para se convencer que você está morto para o mundo. Quem pegou a revelação? É aqui na mente. Apóstolo, mas eu não consigo resistir ao desejo, apóstolo. Diz que está morto, meu irmão. Então a gente vai te amarrar um pouco para ver se segura esse fogo aí que tu quer pecar. Então não é mais como eu quero, amém? Agora você vai ter um relacionamento com Deus e é Ele que vai reger as coisas. Então, como eu disse, se você aceitou Jesus, você está debaixo dessa aliança. Não, eu fiz aliança, apóstolo, com Jesus Cristo. Você fez, querido, mas os 10 mandamentos, todo o Antigo Testamento, ele se completa no Novo. Ou você acha que não vai ter consequência se você ficar pecando? Ou você acha que Jesus não vai te pedir contas no final da vida? Ele vai? Sim ou não? Então a Bíblia diz que Deus, Ele é o Deus que nos tirou, amém? Da terra do Egito, te tirou do mundo. O segundo mandamento aqui diz que não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra, nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso. Deus zeloso, Ele nos cobra. Não, apóstolo, isso era uma exigência só para o Antigo Testamento. Negativo. E vou te provar. Jesus vai dizer o seguinte: olha, se tu chamar pelo menos o teu irmão de tolo, falar mal do teu irmão, já se tornou réu do fogo eterno. É pesado o Novo Testamento. Você pensa que é brincadeira o Novo Testamento? Talvez você pegou um Novo Testamento muito ralo. Mas o Novo Testamento não é fácil. Sabe por quê? Porque requer você destruir o homem interior para um novo ser reconstruído. Então,
A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, olha só, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Deixa eu explicar uma coisa para você. Apóstolo, então nós estamos destinados a Deus nos punir, punir os meus filhos, punir a minha família? Bom, não é necessariamente assim. Porém, entenda, se não houver alguém que rompa com o pecado, você vai estar suscetível às maldições que os seus pais plantaram. Mas não é uma regra, não existe assim predestinação de maldição, isso não existe. Por exemplo, assim, entenda, preste bem atenção, irmão, não converse não te apresse para ir para casa não, porque eu me preparei para essa palavra e eu quero que você entenda. Olha só, preste bem atenção. Se o seu pai é um drogado, foi um marginal, se você cresceu nesse contexto, não se arrependeu, provavelmente você vai ter a tendência de repetir tudo aquilo que você viu. Se foi um feiticeiro que estava na macumba, em todas essas invocação de demônios, você tem a tendência de ser uma pessoa que vai continuar nessas mesmas práticas. Mas você tem um livre-arbítrio para dizer o seguinte: eu não quero isso. E aí, sabe o que está te esperando? Isso aqui, ó. Eu faço misericórdia até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você escolheu hoje ser obediente, a tua geração vai ser obediente. Eles têm a escolha também de querer sair, tem. Mas você está plantando o caminho certo. Pode ser que alguns se desviem, mas um ou outro, dois, vai seguir o caminho certo. Aí você fala, comigo não é. Se ele quiser seguir o caminho errado, é o livre-arbítrio dele. Mas papai aqui não quebrou a maldição. Quem está entendendo? Porque se prega uma predestinação de maldição, e não é bem assim. Porque se você está condicionado a ser maldito, então, que Deus é esse que já te predestinou? Então nós somos apenas um mero fantoche da soberania de Deus, do teatro. Entende? Quem está entendendo? Então você pode fazer diferença, porque você tem a promessa. Deus vai fazer o quê? Misericórdia e graça até 1000 gerações para aqueles que me temem e obedecem os meus mandamentos. Bom, esse mandamento, ele fala sobre não fazermos, imagens. Agora entenda o seguinte, que aqui eu vou fazer uma ressignificação. Olha só, ouvi uma vez o apóstolo Luiz Hermínio falando algo muito interessante. Às vezes a gente fala dos nossos irmãos católicos. O irmão católico faz imagem lá do santo, beleza. Mas e você, que idolatra cantores, idolatra coisas na sua vida, idolatra o dinheiro, é tanto idolatria quanto idolatra os prazeres, idolatra cantores gospel. Eu vou no show lá do fulano de tal. Irmãos, desculpa, não me convide para show gospel. Cachê exorbitantes. Quero ver se eles realmente amam a obra de Deus. Paga só a passagem para eles virem cantar. Então, aí que a gente vai lá, eu não me empolgo. Quem quiser que pode ir tranquilo, mas não me chame para ficar lá pulando lá. Mas nada contra quem quer. Mas eu não, entendeu? Eu não quero idolatrar, porque nós somos levados à idolatria. Eu não quero estar em ambientes que possam exaltar pessoas. E tem cantores gospels que se exaltam. Já vi um dia um cantando aí dizendo: eu sou o melhor cantor gospel do Brasil. Como se existisse competição. Não existe isso. Está na cabeça dele. Então, nós vivemos num mundo idólatra. E a idolatria nos afasta, diga assim, nos afasta de Deus. A idolatria nos afasta de Deus. Então, por exemplo, a pessoa às vezes idolatra relações sexuais, idolatra os prazeres. É o famoso hedonismo. O hedonismo é o quê? É viver pelos prazeres. Se me dá prazer, eu vou curtir. Se me dá prazer, eu vou fazer. Mas espera aí, você está debaixo de uma aliança, não é mais assim. E Deus está mostrando, olha, para se relacionar comigo, esse é o caminho. Então, o mundo está cheio de idolatrias, sim ou não?
O mundo está cheio de idolatrias. Vivemos num mundo extremamente idólatra. Fizeram, esses dias, estão idolatrando uma cantora aí, que tatuou um negócio aí onde não é para tatuar, que eu sei que vocês já viram a notícia. E aí o crente lá, bate palma lá e compartilha e ri. Isso aí, irmãos, nós temos que se posicionar contra. Isso agrada o coração de Deus? Aí foi escolhida aí pelo negócio internacional, fizeram uma imagem dela aí por ser uma atriz conhecida. E o mundo idolatra isso. Então o nosso Deus é um Deus diferente. Diga, o nosso Deus é um Deus diferente. Nós temos que ter o que Jesus falou sobre esse mandamento no Novo Testamento? Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vamos avançar aqui. O terceiro mandamento, ele fala sobre não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Entenda que tomar o nome do Senhor não é necessariamente você às vezes falar assim: ai meu Deus, estou passando uma situação. Não é necessariamente isso. Mas principalmente, irmãos, quando nós nos dizemos servos de Deus e não damos testemunho. Eu não estou dizendo de sermos perfeitos, porque perfeito é apenas o Senhor. Mas, irmãos, é muito triste quando alguém fala bem assim: esse aí é crente? Esse aí não é crente não, estava maior confusão ali, estava mal não sei o que, ele fez isso, ela fez aquilo. Irmãos, isso é o que? Profanar o nome de Deus, é tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmãos, é estar na igreja sabendo que está levando uma vida dupla em pecados e acha que está tudo bem. Então isso é uma situação, digo, uma situação muito triste. Por exemplo, também o palavreado do crente. O crente às vezes fala coisas que não deveria falar, palavras que saem da sua boca que não glorificam a Deus, que não honram o nome de Deus. Não é verdade? Sim ou não? Então, a hipocrisia religiosa é aquilo que vai dizer que Deus não vai se agradar por aqueles que tomam o nome do Senhor teu Deus, né? O nome de Deus em vão, né? Toma até usam de forma errada o nome do Senhor. Pessoas que dizem que estão no caminho, ou pelo menos, irmãos, às vezes nem se esforça de viver no caminho. Mas essa cobrança está sobre nós, irmãos. O que Jesus falou em Mateus capítulo 7? Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não falamos no teu nome, não profetizamos no teu nome, não curamos no teu nome. O que Jesus vai falar para essas pessoas? Nem me dirija a palavra, porque eu não conheço vocês. Não, mas curamos, fizemos sinais e maravilhas, mas não conheço vocês. Partai-vos de mim, vós que praticais Irmão, não é a questão de nós pecarmos como seres humanos, porque nós somos falhos. Mas eu digo pessoas, irmãos, que têm consciência do pecado, mas vivem aonde? No pecado. Não querem ser libertas do pecado. E aí um quarto mandamento, irmãos, que é a chave do nosso relacionamento com Deus, que é a guarda de um dia. Eu não vou entrar nesse debate, nem em detalhes de qual é o dia do Senhor, mas deixa eu te falar algo. A Bíblia fala de um princípio chamado o princípio sabático ou shabático. Preste bem atenção, isso aqui é muito importante para você entender. Irmãos, é inadmissível você trabalhar 6 dias e não tirar um dia para servir o Senhor. É inadmissível, Deus não tolera isso. Ele te deu 7 dias, irmãos. Pelo menos um dia você deve vir à casa do Senhor para cultuar. Isso é quem está... eu estou muito cansado. Meu amigo, Ele te deu 7. Cadê tua gratidão? Eu estou cansado, apóstolo, Então, querido, o teu Deus não é mais o Deus da Bíblia. Quem é o teu Deus? É o teu trabalho. Você quer que eu saia do trabalho? Não, querido. Mas você não esqueça que é importante você tirar um dia para cultuar a Deus. É um princípio sabático.
Se você puder guardar o sábado, guarde. Se você quiser guardar o domingo, guarde. Se você puder servir Deus na sexta-feira, sirva. Mas tire um dia para servir a Deus. Não trabalhe, semanas, dias e dias, e não tirar um dia para o Senhor. Mas esse princípio não é só para um dia, mas é para te ensinar que servir a Deus é todos. Porque no sétimo dia você vai dizer: poxa, é tão bom servir a Deus nesse dia, no domingo, ou na segunda-feira, ou no próprio sábado mesmo. Por que não fazer em outros dias? Essa que é a ideia. O que é o sábado? O sábado não é um dia, o sábado, diga, é uma pessoa. Para você descansar na pessoa de Cristo Jesus. O sábado, o princípio sabático, ele aponta para uma dimensão no qual, irmãos, haverá um dia de descanso para todos nós. Ou você acha que esse mundo tá tudo bem? O verdadeiro descanso, irmãos, vai ser com o Senhor. E aí, como diz o apóstolo Paulo, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Deixa eu avançar aqui. Quinto mandamento, a base do sucesso: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não, apóstolo, minha mãe? Negativo. O senhor não conhece minha mãe? A mulherzinha. Eu sei o que eu vivi com a minha mãe, apóstolo. E o meu pai, você não sabe o que o meu pai fez comigo. Querido e querida, tudo bem, talvez você passou grandes lutas com seu pai ou com a sua mãe, mas o mandamento diz: honra ele, honra a eles. Por quê? Porque é um princípio de família. Porque um dia você vai ser o quê? Pai também. E sabe o que acontece? Talvez você vai ter que colher exatamente aquilo que você foi para o seu pai ou para a sua mãe. Então, esse é um princípio. Mas deixa eu te falar: não, mas eu respeito meu pai e minha mãe. Beleza. Então agora começa a dar dinheiro para eles. Qual foi a última vez que você deu um dinheiro para o seu pai ou para a sua mãe? Você tem que ajudar eles financeiramente. Se você realmente não pode, então faça algo pelo seu pai ou para sua mãe. Porque se você ainda quer viver mais um pouco nessa terra, deixa eu te falar, tem que honrar pai e mãe. Irmãos, eu faço sempre esse teste. Quando eu vejo uma pessoa bem em idade avançada, eu pergunto assim: você honrou seu pai e sua mãe? Ele vai contar a história. Irmãos, quase 100%, não teve um que eu perguntei que ele não honrava pai e mãe. Mande lá dentro da sua condição. Porque, querido, Deus não vai deixar faltar nada para você. Deus vai continuar abençoando a sua vida. É o princípio. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma barreira. Naturalmente, os filhos não querem honrar os pais. Você sabia disso? Então guarde essa. Naturalmente, os filhos não querem honrar os pais. Eles não querem. Da mesma forma como a esposa, naturalmente, ela não quer honrar o esposo. Assim também como o homem naturalmente não quer amar a sua esposa. Assim como naturalmente existe às vezes uma luta para o pai manifestar amor para o filho. Acontece isso, irmãos. Então quando eu estou rompendo, eu estou quebrando barreiras que foram criadas. Então é mandamento. Eu sei, irmãos, que talvez você passou assim grandes traumas, talvez grandes lutas na sua família. Mas lembre-se, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Ah, apóstolo, mas é tão difícil. Querido, só honre. Ouça o que tem que ouvir, beleza. Se você puder conversar em outro momento, converse, mas não desrespeite, né? Tente não desrespeitar. Tente sempre, se você quiser conversar, converse, mas não desrespeite, honre, ajude. É mandamento, irmãos. Eu estou falando o que o Espírito Santo está me dizendo para falar aqui. Amém? Se você quer viver mais um tempo, quer ver a bênção de Deus sobre os teus filhos, comece a honrar os seus pais que ainda estão vivos. Porque quando papai e mamãe partirem, aí, irmãos, sabe o que fica? Diga assim: culpa. Só o sentimento de culpa, sim ou não? Sim ou não, queridos? É o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Os filhos estão honrando os pais? Não, irmãos, está uma bagunça.
A única instituição que pode conduzir o povo à obediência e honrar pai e mãe, quem é? A igreja. Ou ainda quando tem alguns lugares que ainda tem um bom costume, como diz, né? Tem fulano é de bom costume. Mas fora isso, mamãe é careta, não sei o quê. Não é isso que o jovem fala? Grita com o pai. Que mais? Até agride. Eu vi uma cena na família engraçada. A minha avó, já idosa, né? Foi dar mais pena no meu tio. Aí, pá! Aí ele tirou um sapatão dele e falou: mamãe, me bata com esse que eu acho que vai doer mais. Olha, irmãos, eu falei: meu Deus, como é que ao ponto. Ela com a sandália de palha batendo, né? Tem um cabra, não sei o quê. Aí ele tirou o sapato: mamãe, bata com esse aqui, ó. Deu o sapato para ela. O mundo está assim, irmãos. Aí o filho já pede a bênção pelo que agora? Por onde ele está pedindo a bênção? No zap. Benção, pai. E está lá no quarto. O mundo está assim, irmãos. Já fiz minha parte com meus pais. Não, tem que ir lá, tem que estar junto, tem que ter contato. Amém, queridos? Vamos concluir aqui. 6º mandamento: não matarás. Entenda, a vida é um dom precioso. Diga: a vida é um dom precioso. Então diz o mandamento para não matar. Mas veja, esse matar aqui não é no sentido... Na verdade, essa palavra, ela foi... Os tradutores da Bíblia dizem que a melhor tradução seria não assassinarás. Porque se você pensar em matar, você não mataria nenhum animal para comer. Por exemplo, um frango, enfim, outros animais. Mas não é essa a ideia. A ideia é não assassinarás. Ou seja, você não tem o direito de tirar a vida do outro. Só que tem um detalhe, vamos acelerar aqui. Esse mandamento, na verdade, é uma questão mais profunda. Você não deve matar o teu próximo. Por mais, irmãos, por mais que ele tenha feito ou ela fez algo que te magoou, te entristeceu, não mate o seu irmão. Porque deixa Deus trabalhar, que Deus sabe como agir. Então, o que o mandamento diz? É uma questão de misericórdia também. Porque onde que está a beleza das coisas de Deus? É na misericórdia. Se você tem uma arma, vai lá e mata uma pessoa que fez um mal para você, onde que vai estar o prazer maior? Porque você matou alguém que fez o mal ou porque você perdoou? Onde que está a grandeza? Quando você perdoa. Isso que está a grandeza. Não ir lá e você tirar a vida do outro. Mas veja, você também tira a vida quando você fala mal do outro. Qual foi a última pessoa que você matou esses dias? Quem foi a pessoa que você falou mal esses dias? Quem foi que você julgou que você não perdoa? Lembre aí, qual foi a última pessoa que você matou essa semana? Quantas pessoas você matou essa semana? Falando mal, criticando, se rebelando, arquitetando, esquematizando. Sim ou não? Será que você pode vencer o mal? Será que você pode viver esse mandamento? Não, diga, assassinarás. Jesus falou assim: não chame mal para o teu próximo. Senhor, coloco nas tuas mãos, mas se cale em amor. Não vá brigar, não vá xingar, não vá tocar o terror. Não adulterarás, o 7º mandamento. Isso aqui é interessante. Por que não adulterarás? Porque, entenda uma coisa, esse mandamento é para preservar a família. Todo ser humano ele tem uma tendência, irmãos, para o adultério. Eu acho que todo ser humano ele é adúltero. Sério, apóstolo, sim. Não vem dizer que você nunca adulterou, que você já adulterou. Não, apóstolo, nunca adulterei. Adulterou sim. Se você olhou o bonitinho lá, de sunguinha lá na rede social, você já adulterou, se você desejou. Se você beijou várias bocas, você já adulterou. Se você sentiu um desejo por uma outra pessoa, mesmo no pensamento, Jesus falou, você já adulterou.
Se você não é fiel à amizade do seu irmão, você adulterou. E pior ainda, quando casado comete adultério. A consequência ainda do dano maior. Irmãos, pensa o seguinte: se não houvesse adultério, não seria uma bênção às famílias? Mas por conta da cobiça do coração do homem, ele é insaciável, ele quer pegar uma, ele quer pegar duas, quer pegar três. E aí, querido, ele vai só se acabando. Porque as estatísticas dizem: quanto mais parceiro você tem, mais triste você é. Nada te satisfaz, é que nem droga. Por que o cara se vicia? Porque ele fuma a primeira, é gostoso, fuma a segunda, é gostoso, a terceira é mais gostoso, aí ele fica. O pecado emburrece. O cara perde a lógica de pensamento. Irmão, qual é a graça do cara se drogar a vida inteira? Apóstolo, tem os traumas, eu sei, mas não seria melhor ele tentar vencer os traumas do que se afogar numa coisa pior? O pecado emburrece o ser humano, querido. Irmãos, olha como Deus, ele pensou em tudo, irmãos. Tudo que Deus colocou é para nos preservar. Deus vai nos pontos certinhos que são as fraquezas do homem. O homem é um ser insaciável, irmãos. Eu fui lá, minha apóstola, lá na chácara, lá vai ter o Acampa Jovem ontem. Irmãos, estava tendo um almoço lá, uma festança ali de orgia ali numa outra chácara. E estava um funkzão lá tocando. Olha a letra da música, não vou cantar, só para você ter uma ideia. E não sei o que, empina a raba, estoura não sei o que. Eu falei, vocês ouviram isso? Eu falei, peraí. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Ah, porque eu depois do 10º, eu não sei o que, eu sou o rodo, pode jogar água que eu estou puxando o rodo. Aí eu falei, gente, peraí. É o fim do mundo mesmo. No meu tempo, tinha uma coisa ainda, algumas poesias ainda. Às vezes eu entendo o irmão Andrade. No passado, né, às vezes ele lembrava de algumas músicas, né? A gente conversava, mas porque tinha conteúdo. Tinha uma poesia. Olha a poesia de hoje: empina a raba, estoura não sei o que do bocal. É isso, irmão, funk. Aí eu fiquei, meu Deus, gente. Irmãos, o negócio tá estreitando. Então, olha o que Deus nos dá, né? Não adulterarás. Por que ele dá uma proibição? Porque a vontade natural é o quê? Adulterar. Como é que os homens começam o adultério hoje? Irmão, em rede social. Uma vez aconteceu até uma coisa engraçada. O irmão de uma congregação mandou no meu celular: oi. Eu respondi: oi. Como é o teu nome? Aí eu fiquei assim por SMS, né? Falei, rapaz, esse caboclo é moderno, namora por SMS. Mas tá bom, né? Aí eu falei assim. Aí eu falei meu nome, né? É o apóstolo Ives. Aí falou assim: ah tá, que é o fulano de tal. Aí eu falei, rapaz, esse caboclo se entrega. Olha ele se entregando. Fica atirando, irmãos. Querido, lute contra o adultério. Perguntaram para mim assim: pastor, por que às vezes eu olho para as partes das mulheres? É automático. Eu olhei, mas não é que eu quero, apóstolo, sendo sincero para o senhor, é automático. Por que isso acontece? Deixa eu te explicar uma coisa que você não entendeu. Você recebeu um evangelho muito assim ralo. Muito ralo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem um demônio dentro de você. Tem, apóstolo? Tem. Todos nós temos um demônio. Vou chamar de demônio para impressionar você. Não é o demônio, irmão, mas é um demônio chamado carne. Diga, carne. Tem um demônio dentro de nós chamado carne. Um ser terrível, irmãos. E que ele adora nos fazer cobiçar. Então eu falei, querido, esse comportamento que você tem chama-se cobiça. Porque o coração do homem, ele é cobiçoso. Ele quer cobiçar.
Por quê? Porque você está bem no seu casamento, está tudo bem, aí ele quer te enganar e começar a te mostrar alguns pratos que não é para você comer. E aí o que acontece? A cobiça fica flertando com você, irmãos, todos os dias. A cobiça está flertando com você todo santo dia. E não é brincadeira. Por isso que Paulo fala que existe uma luta contra a carne e o espírito. E deixa eu te falar, a carne não quer papo com o espírito. E é só o espírito que pode acorrentar a tua carne. E isso vai ser até o final da sua vida. E você precisa entender isso. Se você não quiser entender pela Bíblia, então, querido, continue da forma que você quer. Vai, depois você me diz o que você colheu disso aí. Eu te digo, e por muitos que já se converteram, e eu que vim do mundo, irmãos, que eu não quero papo mais com o mundo de jeito nenhum. Porque tudo que tem no mundo não presta. Não presta, é enganação. É só cobiça, é só engano. É só engano. Não tem é só morte. E Deus está falando assim: eu sou o teu Deus, eu sei o que é bom para você. E isso que é o problema da nossa vida com Deus. Porque eu teimo em dizer: Senhor, eu vou fazer um pouco do meu jeito. Do teu jeito está muito complicado. Não vá não, querido, não vá pelo seu caminho. E para finalizar, não furtarás. Irmãos, dar é melhor do que tirar. Jesus falou que melhor coisa é dar do que receber. É melhor você dar do que tirar. E Jesus falou que é melhor dar do que receber. Em Efésios capítulo 4, verso 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha só, por que Deus te dá recurso? Para você repartir. E o que Deus está falando aqui, que é bem interessante? Que você precisa não furtar. Não furtar a alegria de ninguém. Irmão, olha como as coisas de Deus se encaixam. Você que está bem casado hoje, dê graças a Deus para as mulheres que te rejeitaram. Não é trauma não, isso foi livramento, meu amigo, para você. Porque Deus tinha preparado a pessoa certa para você. Então não furte a esperança, a fé de ninguém. Nós vamos conseguir, não vai conseguir não, isso aí, irmão, isso não é para ti não. Não furte a alegria. Que mais? Não furte não furte a sua fidelidade com o Senhor. Aquilo que Deus te dá, reparta. Que mais, queridos? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Querido, não fale mal de ninguém. Não fale, não venha denigrir a imagem de ninguém. Então, por quê? Porque Deus não quer que nós venhamos falar mal do outro, né? Não venhamos criticar o outro. Que mais? Porque através, irmãos, disso vem muita mentira. Mentira, vem ou não vem? Vem. Então, quando eu testemunho, não dirás falso testemunho. Por isso que a testemunha falsa, ela era punida severamente no Antigo Testamento. Por que ela era punida? Porque ela estava trazendo um juízo sobre alguém que não tinha feito nada. Então esse é um problema muito sério. E que mais? O último mandamento diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O que é cobiçar? Cobiçar é você querer aquilo que não te pertence. Querido, não tenha inveja, você pode conquistar as coisas. Não tenha inveja da sua esposa, não tenha inveja dos seus filhos, porque eu já vi isso. Não conspire contra a sua família, vocês estão no mesmo time. Que mais?
Nem todos os desejos que nós temos, eles são ruins. Mas Deus quer que nós venhamos tomar consciência dos desejos errados. Sim ou não? Devemos ter o que? Consciência dos desejos errados. A natureza humana, ela é egoísta, irmãos. Tem um livro chamado O Ego Transformado. Leia esse livro, compre, do Tim Keller. O Ego Transformado. Problema lá na igreja de Corinto. Irmão, a gente só pensa no nosso, ou sempre o nosso egoísmo vai se manifestar em alguma área. E aí, eu já finalizando aqui, me perdoe o horário. Deus vai nos guiar para que nós venhamos o quê? Controlar os nossos desejos. E isso é festa de Pentecostes. Não é apenas se emocionar, eu gosto disso. Não é apenas chorar, eu gosto disso, porque a gente precisa se quebrantar. Mas, olha, peraí. Se eu recebi o Espírito Santo, por que eu ainda estou cobiçando? Você vai para os pés do Espírito e fala: Espírito Santo, me enche com o fruto do domínio próprio, da perseverança, da libertação. Porque, querido, esse homem interior aqui, ó, essa carne aqui, ela é um inimigo ferrenho. E o diabo sabe disso, irmãos, e ele joga pesado para nos destruir. Joga ou não joga? Ele joga pesado para nos destruir. Então eu quero dizer para você hoje aqui, concluindo essa palavra, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Se essa palavra falou com você hoje, eu quero te convidar a ceiar, e nós vamos orar no final e nós vamos encerrar.